Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre sistemas e controles de iluminação e, em especial, nós vamos falar sobre dimmer. Vamos lembrar o conceito, então, sobre sistemas e controles de iluminação. Então, são equipamentos que ligam, desligam e controlam o nível de luminosidade e a temperatura de cor dos ambientes. Dentre os diversos dispositivos que a gente tem à nossa disposição para que a gente possa escolher qual deles seria mais interessante de a gente trabalhar nos nossos projetos, conforme a necessidade, conforme o gosto do cliente. Enfim, são diversas possibilidades que nos permitem ou não nos permitem, né, determinados sistemas e controles de iluminação. Ora, porque nesse momento, às vezes, o cliente ainda não consegue investir numa automação, por exemplo, mas nada impede de a gente fazer o projeto dele com ferramentas, com elementos, com componentes mais acessíveis e que vão proporcionar para ele também conforto, também vão gerar economia, né? E automaticamente o bem-estar para ele. Tá? Então, dentro desses equipamentos que ligam e desligam, a gente tem os interruptores tipo liga e desliga, as minuterias, sensores de presença, fotorrelés, controles lógicos programáveis, que são os timers, sistemas inteligentes de controle de iluminação, que é a automação propriamente, sistemas integrados de iluminação natural e artificial e sistemas integrados de temperatura de cor com o ciclo circadiano. E os controles de luminosidade, que são os dimmers, que é assunto desta aula. Então vamos entender o que é o dimmer. O dimmer é um dispositivo usado para variar a intensidade luminosa de uma ou mais lâmpadas, tornando o ambiente mais agradável e economizando energia. Então vejam que ferramenta, né, que componente interessante a gente tem para muitas vezes, né, substituir no lugar de um interruptor, por exemplo. Tá? Ele vai fazer a mesma função de ligar e desligar e ele ainda tem esse diferencial que é variar a intensidade luminosa. O que seria isso? Ele vai muitas vezes do zero da luz da lâmpada, da fonte de luz apagada, ao 100, diferente do interruptor, que é liga, desliga. Né? O dimmer ele tem essa característica, ele pode ser, daí existem diversos modelos, ele pode ser esse aqui, que a gente vai e gira ele e escolhe a intensidade que a gente quer deixar aquela luz acesa. Ele pode ser digital, né? Ou ele pode ser também, às vezes, dependendo da marca, né, do fornecedor que chega aí na sua cidade, o que você gosta de trabalhar, como um pulsador de campainha, que você pressiona ele, né? Ele seria mais para a característica do digital, tá? O miolinho dele, né, no digital, não no rotativo, né? Porque na parte de trás, aí há essa diferença, né? No espelho, na frente, a gente daí tem a opção de girar ou a opção de touch, né? De tocar, tá? Na questão do pulsador, a linha de raciocínio é a mesma. Você dá um toque nele, segura ele ali, ao invés de já soltar, que seria a função de um interruptor liga e desliga, só que já na primeira variação de intensidade, né? Na verdade, então você fica pressionando ele ali, a lâmpada vai sendo acesa, e aonde você quer que ela pare, você tira o dedo, né? Então ela fica ali. Se você quiser apagar essa lâmpada, porque já não vai ficar naquele ambiente, você dá um toque, então aquela lâmpada memorizou nesta variação de intensidade e desligou. Quando você voltar, né, nos dimmers digitais, quando você toca de novo, ele memorizou na última variação de intensidade. E aí você escolhe se você quer permanecer com ela ou se você quer aumentar ou diminuir. Então você toca de novo, ela vai até o final e aí ela começa a diminuir e você escolhe a que você quer, ou às vezes você quer de fato desligar ela, tá? No dimmer rotativo, você tem que fazer a movimentação até onde você quer ir e depois você volta para desligar essa luminosidade,
tá certo? E também nós temos dimmers com as mesmas características que os interruptores, né, de acendimento simples e acendimento paralelo. E alguns fornecedores até o intermediário, então isso é muito interessante. É uma ferramenta a mais que você pode colocar nos seus projetos, tá? Bom, quando a gente entra, por exemplo, num projeto, né, ou numa obra em que a gente vai fazer, então, agora um projeto até então não existia, era uma casa muito simples, era um projeto, né, normal. E aí você entra com a proposta de iluminação e você se depara com a presença já de interruptores. Não tem problema, a gente pode, às vezes, então, ver que ponto deste projeto, dessa residência, é interessante fazer a substituição, né, naquele acendimento por um dimmer, tá? A gente só precisa tomar alguns cuidados, algumas atenções, porque o dimmer, né, ele tem, por exemplo, uma capacidade de potência, tá? Hoje, com a tecnologia LED, está muito mais fácil, porque às vezes, por exemplo, o dimmer vinha com uma potência escrita atrás, suporta até 100 watts. Ok, então eu sabia que antigamente uma lâmpada, por exemplo, incandescente de 100, né, o dimmer me atenderia, agora uma de 150 não, porque a potência de 150 daquela lâmpada era maior do que o aparelho dimmer, né? Tá, então eu só tenho que prestar atenção em relação a isso. Ah, ele suporta 100. Então, veja, às vezes eu posso dimerizar, como tá aqui, ó, uma ou mais lâmpadas. Ou seja, eu tenho às vezes duas lâmpadas no ambiente que eu queria que elas fossem dimerizadas juntas, né? Sem ainda trabalhar com o conjunto de automação, apenas com o dimmer, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, o que que a gente faria? A gente somaria as duas potências. Ah, são duas lâmpadas de 50, beleza. Ou se o dimmer é de 100, as duas lâmpadas podem ser, então, ligadas por esse dimmer que ele suporta, né? Então, a gente precisa respeitar, né, o limite de potência, tá? E observar questões como o espelho, né, o modelo, a cor, tá? Se a gente vai fazer essa opção dessa tecnologia com fio ou sem fio, tá? Porque existem hoje diversos fornecedores. Então, eu não gosto muito de falar nome, porque eu não sei, na verdade, qual fornecedor te atende aí na sua cidade. O importante é você saber, né, que nós estamos falando sobre dimmer e o que que ele pode proporcionar dentro dos seus projetos. Então, ele pode proporcionar muitas coisas interessantes, né? E no final das contas, o quê? Conforto para o nosso cliente, de poder escolher a intensidade de luz que ele quer para aquele ambiente, né? Ou para aquele, não necessariamente para a casa toda, mas para aquele determinado ambiente, como por exemplo, uma sala de televisão, o quarto das crianças ou o quarto do bebê, o próprio quarto do casal, muitas vezes. Então vejam a versatilidade do dimmer, ele pode entrar em projetos comerciais também. Eu dei exemplo residencial, né? Porque foi o que me veio aqui rapidamente, tá? Então a gente precisa ver quais são os modelinhos, às vezes, se aquele fornecedor de interruptores tem o dimmer na sua linha, você já entra com tudo parecidinho. Quando não tem, você vai olhar um fornecedor, às vezes, que é mais específico para estar trabalhando com dimmer, e aí você faz, né, a escolha para aquele que é mais próximo de toda a linha que você está colocando de interruptores para ficar ali um projeto, né, esteticamente mais interessante, tá? Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é que ele varia essa intensidade, ok, né? E eu comentei de 0 a 100. Mas a gente precisa observar que existem algumas lâmpadas de LED, tá? Ou algumas luminárias de LED que já indicam que elas são dimerizadas. Então, legal, porque elas vão, o seu componente, né, o seu driver, ele vai fazer essa ligação junto com o dimmer e entender que você quer fazer essa variedade, né, de intensidade de luz. Bom, às vezes só se atentar que o fornecedor da tecnologia do LED, ali da lâmpada de LED ou da luminária, ele vai dizer se às vezes esse LED ele vai de 0 a 100, ou às vezes você pode ver que ele vai de 20%, né, a 100%. Então saiba que
o seu dimmer com aquela lâmpada de LED ou com aquela luminária não vai te dar a opção do 0 ao 100. Ele já começa do 20, com a lâmpada a 20, e aí você pode ir até os 100% e voltar ao 20. Tá? Então seria isso que é interessante você ver, são esses detalhezinhos de projeto que pode ter diferença porque você tá, na hora da gente projetar, nós estamos o quê? Trabalhando com um fornecedor para nos atender com as lâmpadas de LED, um fornecedor muitas vezes para atender com as luminárias, outro fornecedor com os interruptores ou com agora os dimmer, né? Então a gente vai montando esse quebra-cabeça e eles precisam estar compatíveis, alinhados para que a sua proposta de projeto, né, possa acontecer como resultado final, tá certo? Bom, então os dimmers basicamente reduzem a energia elétrica fornecida para a lâmpada, tá? Então é legal porque quando o cliente faz a escolha, hoje eu quero 60% aceso porque eu não quero aquela luz forte, de fato ele está economizando energia, porque ele não está com aquele ambiente a 100% ligado, ele está a 60%, tá? Então isso é interessante. E você prolonga um pouquinho mais, às vezes, a vida desta fonte de luz, porque você não está também trabalhando com ela sempre na potência máxima, você está dando aquele respiro, aquela folga. E às vezes, para ser sincero, nem sempre a gente precisa estar nos ambientes a 100% ligado. Né? Às vezes, justamente o que a gente precisa é um 80%, né? Quando a gente pensa, né, que um projeto de iluminação é composto por vários pontos de luz dentro de um ambiente, não necessariamente só daquela luz principal. Tá? Hoje o projeto de iluminação vai muito além de um único ponto no ambiente, né? Porque a gente viu que a gente pode trabalhar com sistemas de iluminação, a iluminação indireta, a iluminação de balizamento, né? A iluminação de efeito e assim por diante. Então, o ambiente normalmente ele é composto por mais de um sistema de iluminação. E a gente pode dimerizar de forma independente esses sistemas, lembrando que tem que ver se a potência dessas lâmpadas que a gente está pedindo para chegar nesse equipamento, né, não vai passar a potência do equipamento, senão eu tenho que dividir, colocar um outro equipamento para fazer a mesma função, sem ainda estar trabalhando com a proposta de uma automação, tá? Vejam, o princípio é muito parecido, né, só que com soluções mais simples. Tá? E aí eu te pergunto, na verdade, né? Por que que as pessoas não usam dimmer nos projetos de iluminação? Por que que os profissionais? Será porque às vezes é mais caro e ele tem receio, né? Ele tem receio de indicar, de colocar? O caro, ele é muito subjetivo, porque a gente precisa levar em consideração, né? Primeiro que o dimmer não é uma peça carésima, não é ela que vai, na verdade, ser o vilão do projeto ali na questão do orçamento, tá? A gente precisa pensar, na verdade, do ponto de vista assim, quanto vale o conforto do meu cliente? Né? Então, em comparação ao sistema de iluminação com inicialmente introduzir os dimmer está muito mais acessível, às vezes, naquele momento para o cliente, como eu mencionei anteriormente, tá? E aí, a gente precisa oferecer para o cliente, né, para que ele possa conhecer o que tem hoje à disposição no mercado, né, aqui nesse universo da iluminação, para que ele possa fazer as escolhas. Deixa que ele faça as escolhas, né? Mostre para eles a ideia inicial, né? E deixe que ele faça, deixa com que ele diga não. Se ele não quiser agora, às vezes ele vai dizer não, não é porque vai encarecer, é porque ele não gosta, ele não vê necessidade, vai dizer, não, prefiro o interruptor, liga e desliga. Beleza, mas você fez seu papel, você mostrou que existe, além do interruptor, existem o dimmer, né? Que vai fazer a mesma função, e não só a mesma função de ligar e desligar, mas daria, né, esse diferencial, né, dele poder escolher a intensidade de luz, tá? Então, às vezes, pode ser por desconhecimento do projetista de iluminação, aí é o que não pode acontecer. Porque quem trabalha com iluminação tem que conhecer aí, né, tudo que a gente tem à nossa disposição, tá? Pode ser por receios e por medo, não só do projetista,
né, ou do próprio cliente, por não conhecer essa tecnologia. E hoje, nessa aula, a gente viu que é uma peça muito simples e muito interessante, versátil para a gente trabalhar nos nossos projetos, tá? Então, quem tem que quebrar esses paradigmas somos nós em oferecer como solução para os nossos projetos e deixar com que o cliente faça a escolha dele, tá? Então, para que a gente possa ir finalizando, aqui a gente tem essa questão desta imagem, né? Onde a gente teria um ambiente a 100% aceso, e aí a gente tem a possibilidade de variar a intensidade para 70%, para 50%, para 25%, até a gente de fato desligar aquela luz daquele ambiente. Espero ter contribuído, né, com essas informações para que você pudesse conhecer um pouquinho mais da versatilidade do dimmer, tá? Saiba que é uma solução muito simples, né, e que vai fazer um diferencial no projeto do seu cliente. Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.